Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Mulheres da Conecta Mais TV. Hoje um programa muito especial, pois é um programa comemorativo ao Carnaval, a maior festa popular brasileira. E com esse clima de alegria, de emoção e de descontração, nós vamos agradecer os nossos patrocinadores, que são muito importantes para nós e que fazem com que o nosso programa aconteça todas as quartas-feiras, às 21 horas. Agradecemos então a Gisele Calete Boutique, para mulheres de atitude e que me veste com looks lindos em todos os programas Mulheres. Agradecemos também a Seja Doce Sorveteria e Café, nosso mais novo patrocinador, que está situado na Rua Flores da Cunha, no centro de Nova Prata, oferecendo bufês de cachorro-quente e de sorvetes, além de deliciosos pratos que vale a pena conferir. Seiva Revestimentos, decorações de interiores em Nova Prata e no município vizinho de Guaporé. Também nosso muito obrigada vai para o Laboratório Multiexames, que oferece sempre o melhor. E aqui vai nosso grande abraço para a proprietária Paula Fiore. E com essa alegria, eu vou dar o meu boa noite hoje para minha excelentíssima colega de programa, Jo Cola, que está belíssima, Jo, com essa máscara, já nos aproximando a essa festa tão linda que é o Carnaval. Boa noite, Jo, seja bem-vinda. Boa noite, Veri. Igualmente, você também está muito bem com essa máscara. Boa noite, público de casa. E hoje o nosso ritmo é de festa. O nosso assunto no programa Mulheres tem um ritmo muito especial na noite de hoje. Estejam conosco, nos acompanhem e se contagiem. É isso aí, Jo. Vamos lá que o Carnaval não pode ficar para trás. Até porque no próximo sábado inicia a grande festa popular brasileira. E o tema de hoje, então, não poderia deixar de ser outro, relembrando os antigos carnavais de Nova Prata e da região, principalmente de Nova Prata. E para falar sobre isso, nós convidamos a Mirta Cherubini, que é vice-presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Grêmio Pratense, o Volney Minosso, que é o nosso ex-prefeito e também foi presidente do Bloco Embriagados na Avenida da Folia, e o Marcelo Vautier, que também é um dos integrantes e presidente do bloco Os Últimos. São blocos tradicionais que fizeram muita festa nos carnavais de Nova Prata. E no primeiro bloco, então, nós vamos conversar com a Mirta Cherubini. Boa noite, Mirta. Seja muito bem-vinda a esse programa tão especial e comemorativo de hoje, que é o Carnaval. Seja bem-vinda ao programa Mulheres, Mirta. Obrigada, Viridiana. Obrigada, Boa noite, Jo. bem-vinda. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer, uma honra o convite. E um tema que me agrada muito. Eu fui uma grande foliã. E é uma... Lembrar de história faz a gente revivê-las, né? Com certeza. Foi uma época maravilhosa, de outros hábitos, de outras fantasias, mas muito, muito gostoso relembrar. Muito obrigada pelo convite. Mirta, a gente que agradece, a gente sabe que você tem muito a contribuir com o nosso programa hoje, porque eram outros tempos, né? Como você disse, Sim. Outra época, e o Carnaval foi passando por várias modificações com o passar do tempo. Então a gente gostaria que você colocasse logo de início como eram os carnavais na época que você era criança, adolescente, como eram os carnavais em Nova Prata e principalmente no nosso querido clube, o Grêmio Pratense. Sim, na minha memória vai ficar sempre o carnaval no clube, né, Jo? A vida da gente era muito o clube era uma extensão da nossa casa. Os pais, as famílias deixavam os filhos tranquilos no clube porque era tudo muito bem... Era seguro. Sim, exatamente, a palavra era seguro. Meus tempos de carnaval infantil,
que era uma festa esperada, assim, nossa, o ano inteiro. Data, eu tenho 71 anos. Eu sou modelo A, 1950. Está muito bem pela idade, minha, tá? E desde, me lembro assim, de muito jovem, não consigo precisar a data, os carnavais infantis. Com a banda que animava, hoje seria banda, na época era conjunto, eram compostas de pessoas da cidade. Não eram contratados bandas de fora. E na época, meus primeiros carnavais infantis foi na época do... É meu tio, mas Avelino Lenzi. Nossa, estamos Lá falando de uma em época... 58, Olha só. 8 anos de idade, por aí. Então, durante a tarde, das 4 às 6, no clube velho, como nós chamamos, né? Então, tinha o carnaval infantil. E muita gente, muito adulto, Era, aproveitava o carnaval não. infantil também. ele era familiar, toda a família A participava. família levava. Era uma dava- desculpa de levar os filhos, Sim, né? e Mesmo, dar aproveitar uma pra- aproveitadinha a mais pra festa no carnaval. Depois o tempo foi passando e a gente crescendo. Lembro muito dos carnavais na época que era o seu Ernesto Pandolfo, o ex-prefeito também foi, o seu Ernesto Pandolfo. O seu Zamin também. E eu lembro que ali na entrada do clube, acho que hoje está lá de volta o nosso piano, um piano de parede. Antes de entrar no clube, à direita, tinha um nicho, está lá o nicho até hoje. Deve estar com máquinas de bebida hoje por aí, para adaptar o tempo. Ali eram vendidos serpentina, confete e, pasmem, lança-perfume. Olha só. Olha, Totalmente liberado, né, Berta? Lança-perfume que comprava para mim era o meu pai, porque meu pai e a minha mãe me olha levavam que no carnaval, interessante isso. como todas as outras meninas também iam. Então vamos com o tio fulano e ele compra, o dinheiro era com ele, né? O caixa era livre, mas era da responsabilidade daquele adulto. E o lança-perfume, na época, eu lembro que eram uns sprays altos, assim, tinham dois, um dourado e um pouco menor, prateado. A válvula era totalmente diferente. E o lança-perfume era para botar nas costas. Ai, que gostoso, aquele geladinho nas Geladinho, costas, né? E Deus o livre que colocassem no rosto das pessoas. Tinha um pessoal que ficava sempre cuidando, pegava pelo pescoço e levava para fora, né? Tinha que Não cumprir tinha. a norma. Era Com para segurança. dar uma Refrescar. refrescada. E Esse o era o ambiente objetivo. e o perfume ficava no ar, né? Todo mundo ficava envolto ao perfuminho do lança-perfume. E se E o usava perfume muito. lembrava a época de carnaval. Com né? certeza, Porque os perfumes associava- a gente lembra muito na memória, né? Aguça a memória. Sim, na memória afetiva, na memória antiga, eu menos associo muito perfumes, cheiros Com de uma comidas, época, com um etc., fato, tudo é. com o perfume. Depois o tempo foi passando e eu lembro muito que os grandes carnavalescos de Nova Prata foi o Rogério Krieger, tá? O Rogério, e o Caco Zancan. Certo. Eram muito carnavalescos, entusiasmavam muito, convidavam as pessoas para irem ao carnaval, para formar blocos. Só que os blocos daquela época, no nosso carnaval, muito diferente do carnaval do Rio de Janeiro, o nosso carnaval era um carnaval bastante interiorano e assim era bem à vontade. O máximo era usar camisetas coloridas, de repente identificadas com o nome de um bloco, né? Mas não investiam, nunca foi investido muito em fantasia. Lembro que tinha sempre o Rei Momo que eu lembro muito é o Mito, né? Mito O Mito Ciota, né? Ciota.
E tiveram umas rainhas muito bonitas da cidade aqui, com alguma roupa mais arrojada, mais elaborada, com penas no cabelo, em algum casquete na cabeça. E o Rei Momo, ele sempre... ele era uma Vestido. figura característica, né, Vestido Mirta? a E recebia, rigor. e recebia do prefeito a chave da cidade, né? Exatamente, Porque Veridiana. naqueles dias de carnaval, quem Era a reinava folia. era a folia, a Era a alegria, folia. né? E A alegria. recepcionava os blocos, Isso, as simbólico. pessoas. Eu lembro vagamente, mas lembro Sim. Era isso, desse sim. período. Era isso, sim. Normalmente era feito um desfile dos blocos à noite. Isso já uns tempos mais recentes. Havia o carnaval de rua, o desfile dos blocos e a concentração dos blocos ficava ali na praça. De frente os painéis, Certo. que não existiam na época, existia só um carramanchão. E o pessoal ficava brincando por ali das 9h30, 10 até meia-noite, como daí todo mundo entrava pro clube. Inclusive, nós temos algumas imagens, produção, se puderem colocar para nós na telinha, Sim. algumas fotos dos carnavais de antigamente. Olha, a rainha do clube era muito importante. Aham, olha lá, ó. Que época Sempre linda, né? vestido a caráter, né? E eram as pessoas que faziam a folia, a alegria acontecer em carnavais que eram muito Olha os familiares, carnaval né? infantil, Carnaval ó. infantil, que sempre foi bastante tradicional no Grêmio Pratense. Olha as meninas. Bloco dos Astral blocos. também, que era um bloco bastante tradicional, né? Numeroso, No né? nosso município. E tinha umas fantasias diferentes de freirinha, de capeta. Inclusive, as danças, as pessoas circulavam pelo salão, né, Sim, Mirta? muito, Então muito, eram muito, muito. círculos e se entrava naquele ritmo com as marchinhas, as marchinhas. os de trenzinhos, carnaval. e era isso que acontecia. As marchinhas, Ali gente, também, acho que é o Bloco Astral, que também foi um bloco bastante muito tradicional atuante, em Nova tradicional. Prata. As marchinhas, gente, Ali os embriagados, que depois a gente vai conversar então com o Volney. Mais um Olha bloco lá, ó. astral. Então são recordações, né, Mirta, que ficam isso as é história, imagens. né? História, Eu fazem acho parte da maravilhoso e fiquei muito honrada com o convite de vir aqui falar, Para lembrar. porque eu sou uma pratense apaixonada, né? Então eu agora faço parte da história do carnaval também. Olha ali, ó, Mirta. Interessante. E você ia E- falar das marchinhas, né? As marchinhas de carnaval, gente, a estrela d'alva. Então, o carnaval começava com as músicas mais animadas, mas lá pela metade da festa, assim, dava uma pausa para todo mundo tomar mais uma água, E um eram Guaraná da bailes de carnaval regência. mesmo, né, Sim, Mirta? com Bailes. certeza, baile de carnaval. E As a- famílias iam. Eu E ia as, com e as meu pai. marchinhas, Mirta, que são tradicionais até hoje, né? Sim. Elas existem. Eram versos simples, mas Sim. a maioria tinha duplo sentido, né? Com certeza. Totalmente criativos, e a gente pode lembrar aqui de vários. Mamãe, eu quero. Nós tínhamos a Lalaô, que eu acho que é uma das Sim, mais mas essas já são, antigas, não, essa já é mais recente. mais recentes. A bandeira branca. Bandeira branca, amor. A outra Turma do antiga. Funil, Tá aí, Balancê. eu fiz tudo pra você gostar de mim. Eu garanto Ah, que meu todo bem, mundo não faça ouvindo este programa vai lembrar que lembrar. cantou isso numa Com época. certeza. Cabeleira É. dos A cabeleira do Zezé, Zezé. meu Deus, hoje em dia seria proibido, né? O Abre Alas, que eu Ah, quero passar. Abre né? elas que eu quero passar, mulata, poça nova. Isso. O teu cabelo não nega, Garulata. né? Você pensa que cachaça é água,
cachaça não é água, não. Depois tinha assim, se a canoa não virar, olê, olê, olá. Nossa, Que época saudades, né, de todas essas marchinhas. E Mirta, você estava falando da origem e tal, do carnaval, que tem uma história, e a gente sabe que no Brasil ele foi trazido pelos portugueses no século XV, XVI, e ele foi introduzido em função de uma brincadeira que se chamava o entrudo, Sim, que eram arremessos de limões, sim. né? As pessoas jogavam limões ou as laranjas de cheiro, que eram bolas de cera com perfumes dentro. Então começou, depois passaram para os bailes de máscaras, para as apresentações teatrais, para os desfiles de carros alegóricos. E nisso tudo tem a data móvel do carnaval, né? Que Com também é certeza. uma curiosidade. Por que o carnaval ele vai mudando? Então, Jo, eu sei que você vai poder explicar essa parte, Então, por que o carnaval muda de data todo ano. O carnaval, na verdade, essa data foi instituída, definida, digamos assim, esse cálculo pela Igreja Católica. Sim, E o carnaval, ele é diretamente relacionado à Páscoa. a Páscoa. A Páscoa. Então, tem aquele período que a gente conhece como Quaresma, que tem todo um significado desse período, o carnaval ele acontece sempre 46 dias, 47 quando for ano bissexto, antes da Páscoa. E esse período, então, que é o período da Quaresma, ele foi justamente instituído pela Igreja Católica, porque carnaval, veja bem, vem do latim carnes levare, que significa retirar a carne. Num outro significado, purificar. Sim. Então, esse período, que seriam as 7 semanas, os 46 dias, assim, propriamente, eles têm esse propósito. De evitar, inclusive, comer carne. Comer jejum, né? Exatamente. O jejum. Então, Só ele é um comer período peixe. de recolhimento, de Sim. jejum, de retiro, digamos assim, para purificar, para o cristão, enfim, se purificar e chegar à Páscoa Exatamente. preparado, assim, se purificar dos prazeres mundanos, digamos assim, Exatamente. que o carnaval no início, pela igreja, ele não era bem visto. Com certeza. E depois, com toda a popularidade, porque aí teve ali na questão da origem, teve a contribuição dos africanos, do ritmo dos batuques, e aquilo foi se propagando Claro. e virou a Com o passar grande do festa tempo, de né? carnaval. E aí já era viável para a igreja Sim. introduzir o carnaval no calendário. Então foi pensado esse cálculo, na esse verdade, período que- é uma aula matemática, não é Sim. não é assim, não foi escolhido qualquer dia. E também é interessante, porque daí você vai me dizer, mas então se ele é sempre 46 dias, ele vai ser sempre o mesmo dia? Não, ele é uma data móvel justamente porque a Páscoa também é móvel. móvel. A Páscoa, ela tem, ela depende, digamos assim, do primeiro domingo após a primeira lua cheia. Então isso vai calculado, mudando né? todo ano. Mudando Vai todo mudando. Por isso que esta data, ela não é uma data fixa, ela é uma data móvel, uma data que alterna todo ano. Com certeza. Interessante isso, né? Muito E interessante. esse período, então, dos 40 e poucos dias, é a tal da Quaresma, né? E é muito importante, me lembrei agora você conversando, Jô, que para nós, os foliões da época, tem a quarta-feira de cinza, né? Exatamente. Nós tínhamos a cara de pau de sair do carnaval do Grêmio Pratense e ir lá na igreja botar cinza na cabeça. Olha só. Que legal É isso. que na época o carnaval ele era bem E terminava, familiar, né? e terminava Mitos, costumes. ali. E ali. Era Mirta, nós já quarta-feira de estamos no cinza. finalzinho do nosso bloco. Mais algum detalhe assim importante, diferente que você queira colocar aqui sobre os carnavais de antigamente? Olha, festas lindas, memoráveis. Tenho certeza que todas as pessoas que são do meu tempo, da minha década, hoje em dia, de 60 acima, lembra com muita saudade dos carnavais. Eram desde os músicos, do Arícia, o Conjunto, do Caio Wolff, do Vande, do Feijão, do Mauro, do Júlio Stella, o Júlio Stella e o Caco nos metais, o Mauro e o Feijão na percussão,
Isso é interessante porque O- a gente da Gente nossa, o Mauro gente nossa. Tarrasconi atuava em todas as áreas, uma figura, um músico nato. Meu Deus, os presidentes do clube, as decorações do clube, gente, sempre lindas. era muito Gilceu Capelari, o Mito, que faziam, e os pessoal integrante do Sim. clube que A faziam própria diretoria. toda a decoração do clube com papel crepom. E era muito bonito. Eram festas memoráveis, com certeza deixou saudades. Fica saudades, né? E Tomara é muito bom que pudesse relembrar. ser resgatado estas É. festas. Tomara, mas como a gente falou no início, ele vai sofrendo modificações Muitas com o passar modificações. dos anos, vai se adaptando às novas gerações, aos novos interesses e faz parte da Faz história. parte Que da bom, história. né, Mirta, que você conseguiu viver muito disso. Muito. Neste formato, nós também, né, curtimos muito as festas de carnavais nesse formato, mas a vida segue se adaptando, segue, né, às segue. novas gerações, aos novos costumes, às novas culturas. Exatamente. Mirta, muito obrigada por ter feito parte deste bloco, Eu que falando um agradeço. pouquinho sobre os carnavais. Nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo, Com né, Mirta? Porque certeza. a Mirta é uma biblioteca ambulante. Muito bom sempre conversar contigo e aprender contigo, Mirta. Então, muito obrigada de coração por Muito ter obrigada, participado. Veridiana. Muito obrigada, Obrigada, Jô. Mirta. Foi um Muito prazer obrigada por passar esse participar. momento nostálgico aqui, né? A gente relembrar Obrigada por esses estar- momentos tão bons Sim. e que não eram, que eram puros, eram de Sim, sim. diversão Era propriamente. uma festa muito, com familiar. cunho muito familiar, tá? Muito pessoal, obrigada. a E gente- de qualquer forma, um bom carnaval a todos. É isso da aí. melhor forma Da que melhor puderem forma. curtir, Né? né? Obrigada, Mirta. Então a Obrigada. gente vai agora para um breve intervalo comercial. A gente faz o convite para que todos permaneçam conosco, porque nós temos muito ainda a conversar sobre os antigos bailes de Carnaval de Nova Prata. É só um minutinho e a gente volta em seguida. Chegou em Nova Prata. Seja Doce, Sorveteria e Café. Um buffet de sorvete de encher os olhos. Maravilhoso buffet de cachorro quente. Além de diversos pratos para você se deliciar. Um espaço amplo e seguro, planejado para você e seus filhos. Localizada na Rua Flores da Cunha, 818, no centro de Nova Prata. Seja Doce, Sorveteria e Café. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Um sorriso lindo faz toda a diferença. Marisete Dallagnol Odontologia oferece um tratamento seguro, moderno e eficaz, sempre investindo em novas tecnologias. Hoje conta com o fluxo digital como aliado, garantindo maior conforto, agilidade e satisfação ao cliente. Marisete Dallagnol, cuide do seu sorriso. Cuide de você. Para mulheres de atitude. A Gisele Calete é uma loja conceito para mulheres intensas, apaixonadas por calçados e moda. Seja no seu dia a dia ou ocasiões especiais. Vista Atitude. Vista Gisele Calete.
Olá, estamos de volta com o programa Mulheres da Conecta Mais TV. Hoje o nosso programa é comemorativo ao Carnaval, que é a maior festa popular brasileira. E nesse ritmo de carnaval, de alegria, de folia, nós estamos conversando com pessoas muito importantes que se destacaram e se destacam no Carnaval de Nova Prata. Conversamos no primeiro bloco com a Mirta Cherubini, lembrando de todo o Carnaval do Grêmio Pratense, com muita nostalgia. E agora a gente vai conversar nesse segundo bloco com o Marcelo Walter, o alemão, né, conhecido como alemão, e depois no terceiro bloco com o Volney Minosso, também falando sobre os blocos. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, a gente vai agradecer mais alguns patrocinadores que são muito importantes para nós. E quem faz os agradecimentos neste momento é a minha colega Jo Cola. Então, Jo, é contigo. Então, nosso agradecimento especial a Marisete Dallagnol, que é especialista em ortodontia, a cooperativa Sicredi, gente que coopera, cresce, e ao restaurante Mascaron, que tem uma gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. E o nosso agradecimento também à Cantina Mascaron, que sempre nos brinda com bebidas muito especiais, com vinhos e espumantes que brindam este momento, não é, Vê? Isso aí, hoje ainda mais, né? Comemorativo. Hoje que é de festa. Então estamos recebendo os nossos convidados, apreciando um bom vinho. Então agora, Marcelo, seja muito bem-vindo ao programa Mulheres. É um prazer receber você aqui, ainda mais para falar um pouquinho sobre as festas de carnavais. Boa noite, Marcelo. Boa noite, tudo bom? Muito obrigado, me sinto muito honrado aí para representar um dos personagens aí dos carnavais de Nova Prata. É uma maravilha, né, relembrar e também aguardar, né, ver se vamos ter mais carnavais aí. Claro que sempre, lembrando que sempre vai ser modalidades diferentes, porque afinal os tempos vão mudando e a gente vai se adaptando a novas metodologias, enfim, tudo é novo, tudo vai ter coisas diferentes aí que agradam públicos diferenciados, né? Isso aí. E, Marcelo, a gente sabe que os blocos de carnaval, eles são essenciais na celebração desse grande evento, dessa grande festa. E você, como integrante dos últimos, também bloco tradicionalíssimo, né? Eu lembro das festas, os últimos não faltavam nas festas de carnavais do clube, principalmente, né? Então conta um pouquinho para nós como surgiu o nome, como surgiu o bloco de vocês, qual foi a origem dele? Na verdade, assim, eu sempre gostei muito do carnaval, sempre nos juntávamos, enfim. Eu fiz parte do Bloco Astral por 2 anos, depois do Manu, mais um, e antes ainda fiz parte do Canjibrina, que era um pessoal lá do São Cristóvão, então nós estávamos junto com Canjibrina, então 2 anos de Astral, 2 anos de Manu. Aí no Carnaval de Inverno de 97 nós todos trabalhávamos e nós trabalhávamos na Alpargatas em Veranópolis. Daí nós estávamos aguardando vir o pessoal que chegava perto das 11, de lá nos juntamos, viemos pro centro, vamos participar, precisa de alguma coisa que nos destaque, né? Porque daí nós conseguimos desconto para entrar no clube, porque daí nós formávamos um bloco, né? Aí, como é que vamos fazer? Tá, vamos passar em casa, cada um pega um chapéu e um óculos escuro. Improvisaram. E uma bebidinha, né? Não podia faltar. Aí nós descemos ao centro e começamos, mas que nome que nós vamos dar, né? O que nós vamos fazer? Daí, como um bom gaúcho, né? Sempre falta o plural, né? Então, era os guri, os mano, alguma coisa nós tinha que achar. Daí nós, no meio lá da festinha ali, que tinha o som ali na frente do clube, ainda era no momento de rua, então era até meia-noite, 1h, dependia também do público dizer, queremos mais, né? Porque às vezes estendia um pouco. Nós, vamos botar os últimos, né? Porque nós se organizamos às 11 da noite para chegar aqui, né? Nós estávamos já formamos o bloco e tal. Beleza, os últimos. E ficou dali para diante, daí no ano 1, que é em 98, daí nós juntamos, nós éramos em 10, mais 2 de menor, que era meu irmão e
outro menino, o Rafael. Na época eles tinham 11 anos, que adoravam, porque nós tínhamos a concentração lá perto da mecânica do Simonato. E daí nós estávamos lá, e daí nós com um freezerzinho lá, e na época ninguém tinha carro e muito menos grana, né? Então não tinha o dinheiro para fazer. Aí nós, como é que vamos fazer? Botamos o freezer em cima de uma carroça que tinha lá, pintamos ela e descemos com a carroça. E assim que começou o negócio dos carros alegóricos. Sim. No outro ano conseguimos uma Kombi doada ainda, né? Sim. E essa Kombi era marcante, né, do bloco de vocês. A Kombi é o que nos fez, vamos dizer, surgir mesmo no bloco. Porque Ficarem famosos, se destacar. Exatamente. Eu tenho Porque nítida lembrança de vocês chegando empurrando a tal da Kombi. porque E geralmente era depois que todos chegavam mesmo. Né? Os Até pra- últimos até pra mesmo. fazer Os últimos tinha que chegar por último, Até para fazer jus ao Era nome, bem né, isso aí. Marcelo? Nós postergávamos o máximo porque a concentração é algo legal mesmo, Sim. assim, todo mundo tá ali animado, nós fazíamos Nós temos jogos algumas imagens aparecendo ali, populares, né, enfim, então Olha aí. era muito legal esse negócio de ficar, né, junto e tal, e depois as camisetas sempre comemorativas, nós temos algumas amarelas, que era da Copa do Brasil, tem, quando fizemos Azul, 18 é. anos, nós fizemos uma do Exército para parecer que era o tempo de servir, né? Então tem que datas Então, especiais. todos os anos vocês mudavam as cores Não, da ela camiseta? sempre temos fixo, que é a Vermelho. tetracolor, né? Que é azul branco, e branco. preto, azul e vermelho. Vermelho, Tá. porque inicialmente ia ser só do Grêmio, né? Daí nós tínhamos Não, amigos certo. colorados, não, tem que botar o Não vermelho, dá, né? Saiu dos times de Aí saiu futebol. disso aí, né? Então sempre tivemos aí um grande apreço de fazer o carnaval, e o carnaval sempre funcionou quando teve a parte aí da Secretaria de Cultura e Turismo, né? Junto com os blocos e junto principalmente com o clube. Quando acontecia essa harmonia entre o engajamento dos blocos junto com o clube, junto com a prefeitura, saía a festa. saía a melhor festa, né? União. Porque daí organizava. Nós ficávamos um pouco frustrados, às vezes, né? Alguns blocos depois, porque precisamos ter um horário para descer. Isso parecia, mas daí nós começamos a engajar, e a maioria dos Respeitar essa norma. a respeitar porque o pessoal Poder esperava. continuar, Hoje ainda o pessoal na empresa pede. E aí, alemão, vai ter carnaval? Nós queríamos descer, mostrar pra piazada a Kombi, né? Então tem todo esse negócio ainda desse saudosismo, e claro, dessa marcação que é realmente nós com a Kombi E vocês e a diversão, ainda né? mantêm essa amizade, o grupo. Nós ano passado ainda viemos até o centro, nós fizemos um churrasco com a Kombi na frente do Olha Paludo. que interessante. Isso com todas as normas de segurança, nós de máscara lá, Sim, era fazendo na um pandemia. churrasquinho lá na frente, né? Porque Isso não, eu acho bem importante e assim, bem interessante que em Nova Prata as turmas de amigos são os blocos. Então é muito marcante, era muito marcante aqui no município de Nova Prata a história. As turmas de amigos formavam os blocos Isso aí. de carnavais, que não acontece isso em outras cidades. Isso eu vejo muito forte aqui. E até como a gente vinha falando ali no primeiro bloco, lógico que o tempo foi passando, os carnavais foram se adaptando, os anseios também dessa juventude já não é a mesma, mas nós tivemos a oportunidade de viver maravilhosos bailes no Grêmio Pratense, e por isso assim a gente lembra muito desses blocos do Astral, dos últimos, dos embriagados. Tiveram tantos outros, né, que a gente poderia citar aqui, mas era muito forte a história da amizade, e acredito, né, alemão, que continua até hoje, né? Certo, essa rede de relacionamentos, bom, imagina, nós trabalhávamos na Alpargatas, viemos. Aí no outro ano, nós pegamos o pessoal da Alpargatas, mais um pessoal que daí começou a trabalhar na Vipal, o pessoal da Vipal. Então, na verdade, nós somos sempre trabalhadores, e daí que vem os últimos mesmo, porque a Kombi era decorada muitas vezes na quinta e na sexta-feira. Nós Na íamos última hora. com a Kombi com a tinta molhada ainda, né? Aí se sujava tudo, mas enfim... O nome não poderia não ser poderia outro ser desse outro, bloco, né? Por causa, às vezes não pela falta de organização, Sim. e sim de tempo mesmo. E
todos aí começaram a ter filhos, então nós agregamos também as nossas esposas, nossas namoradas na época, né? No bloco, com as crianças, sempre teve crianças. Meu pai e meu tio participavam sempre. Toda a família, e era legal de todo mundo queria ir ver e alguns participavam. Então eu fazia para o meu tio, para o meu pai, fazíamos camisetas para eles, mas alguns pais dos outros colegas também, porque era legal ali. Depois ficavam ali até essa meia-noite, 1h, e depois nós íamos para o clube, ou ficávamos ali mais um pouco. Alguns isso até era um combinado, porque a festa da praça não poderia se estender muito, exatamente, porque o pessoal não entrava no clube. Mas era um sucesso porque as pessoas entendiam, aceitavam esse tipo de regra, né? Exato. E tinha esse negócio da comunidade participar. Todo mundo ia lá dar uma olhadinha, pelo menos, ia lá, vamos ver o que vai acontecer no carnaval, o que tá acontecendo, vamos lá dar uma olhada, vamos pegar nas crianças, vamos lá. Então, esse negócio como eu falei, quando tem a harmonia de várias partes do município, fica legal. E claro, tem que ter o engajamento dos blocos, né? Nós sempre combinávamos as datas por causa de carnavais fortes, por exemplo, lá de Nova Araçá. Daí, nós ficávamos aqui por uma comodidade, na verdade, sempre nós tínhamos esse negócio de, vamos ficar em Nova Prata. Mais segurança também, exato, né? Segurança, todo mundo conhecido, era legal, tinha essa harmonia, sabíamos como é que funcionava a festa, enfim, e tinha o negócio do transporte, né? Porque você sair de carro, às vezes, alguns queriam, eu tenho que ir de carro, porque senão, vou conseguir uma menina lá, como é que eu vou fazer, né? E tal, tinha todo um negócio assim, daí ficava perigoso. Existem relatos de acidentes, mas nós tínhamos muito cuidado com isso, tanto que a Kombi, por que a Kombi vai para o centro? Nós tinha toda a parte pensada, né? Nós sempre pedimos autorização para a brigada, para poder andar com ela, e ela não tem motor. Por isso que nós empurramos ela. Não é porque ela... Ela existe até hoje, sim. Existe, passado, inclusive, né? Nós adaptamos uma churrasqueira nela. Hoje ela leva a bebida e a fumaça já com o carvão. Escuta, e tu falaste grupo de trabalhadores. E o carnaval realmente ele tem esse propósito, né? Porque é justamente para descontração. Exato. Então, pessoas que trabalhavam e este período, né? Esses 4 dias, digamos assim, era justamente para liberar, que é merecido, né? É isso aí. Marcelo, e eu lembro muito de vocês recebendo troféus no Grêmio Pratense, porque tinham vários troféus para determinados, a melhor fantasia, o mais numeroso, o mais animado. Você lembra que troféus vocês receberam? Nós, no início, nós recebemos o de revelação, ou seja, bem no início ali, porque não imaginava que iam juntar tanto pessoal, que foi no ano 2 ali, na verdade, né? Foi a revelação. Nós tivemos algumas vezes também de mais animado, porque nós tínhamos aquele conjunto, cantávamos o nosso hino, né? Então tinha toda uma harmonia ali. Sempre tínhamos alguma premiação junto ao clube, né? E até uma vez mais numeroso, mas não por ser o mais numeroso, mas sim o mais participativo. Aonde que nós fomos na sábado, domingo, segunda e terça, nós conseguimos ter o maior número, porque aquele do deslocamento, como eu falei, nós perdemos poucos componentes nos carnavais para outros carnavais, né? Então nós ficamos mais concentrados mais também, concentrados porque muitos mesmo. Chegavam e já se dispersavam, né? Vinha para o desfile, vamos para outra cidade, vamos para tem algum outro carnaval, uns iam para Vera ou para Nova Araçá, tinha algumas noites mais fortes, né? E a história do mascote? Conta para nós. O mascote nós chamamos de raposão. Mas na verdade é um gambá, né? Sim. E gambá, né, ele é vinculado com a embriaguez mesmo, né? Sim. Então, com a bebida, né? Tudo pensado, tudo né? Tudo pensado, né? Somos sempre da parte da folia, claro que sempre bem consciente, nós sempre nos cuidamos muito bem, né? E vocês tinham alguns símbolos do bloco, né? Que tem até na página de vocês, sim, o lema de vocês. Beber até cair, quando cair,
come, bebe deitado, né? Tinha vários, né? Tem. Nós temos jogo de carta, nós temos algumas... porque imagina, na concentração, né, para não ficar monótono, a gente inventava muitas brincadeiras, enfim, nós ficávamos nos divertindo também, né, na concentração, né? Eram concentrações bem saudáveis e como a gente falou aqui, porque era até determinado momento era a concentração, depois já ia ou pro desfile, ou pro carnaval na praça e depois pro clube, né? Uma pena que esta ordem se perdeu com o passar do tempo. Exatamente. Né? Marcelo, ficaríamos aqui muito mais conversando contigo, né, Jô, sabendo de tudo isso, revivendo, relembrando, porque, né, nós também fizemos parte desta época e a gente lembra muito bem, assim, da alegria contagiante do bloco de vocês, se destacaram muito nos carnavais de Nova Prata e quem sabe, né, a gente possa voltar com esses blocos da antiga, né, porque os mais novos não sei se entram na nossa história, mas quem sabe um dia a gente possa nós podemos resgatar, né, novamente resgatar isso. E o nosso muito obrigada, então, por participar do nosso bloco. É curtinho, mas já deu para entender assim um pouco do que era os últimos. E parabéns por toda a criatividade, né, Jô, desse bloco. Nossa, verdade. Eu, em nome dos últimos do Carnaval de Nova Prata, eu agradeço, né, muito, né? Tem uma coisa para dizer, os último, tem que falar, porque isso aí tem que ficar, né? Por causa do pessoal se animar, Grito porque de guerra. Eu sempre digo, vocês sabem a data que nós vamos se encontrar, porque é difícil o encontro, então nós temos essa data móvel, mas nós vamos se encontrar. Nós vamos fazer alguma coisinha, vai ser feito. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigado. Então a gente vai agora para mais um intervalo comercial e a gente retorna em seguida, só um minutinho, fiquem conosco, fiquem conectados, que o assunto hoje está para lá de especial. Para mulheres de atitude. A Gisele Calete é uma loja conceito para mulheres intensas, apaixonadas por calçados e moda. Seja no seu dia a dia ou ocasiões especiais. Vista Atitude. Vista Gisele Calete. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Um sorriso lindo faz toda a diferença. Marisete Dallagnol Odontologia oferece um tratamento seguro, moderno e eficaz, sempre investindo em novas tecnologias. Hoje conta com o fluxo digital como aliado, garantindo maior conforto, agilidade e satisfação ao cliente. Marisete Dallagnol, cuide do seu sorriso. Cuide de você. Ponto a ponto. Segunda, às 9 da noite. Chegou em Nova Prata. Seja Doce, Sorveteria e Café. Um buffet de sorvete de encher os olhos. Maravilhoso buffet de cachorro-quente. Além de diversos pratos para você se deliciar. Um espaço amplo e seguro. Planejado para você e seus filhos. Localizada na Rua Flores da Cunha, 818, no centro de Nova Prata. Seja Doce, Sorveteria e Café. Olá, estamos de volta com o programa Mulheres da Conecta Mais TV, a TV que é muito nossa. Hoje nós estamos com um programa muito especial, pois é o programa comemorativo ao Carnaval, que é a maior festa popular brasileira. Estamos relembrando os antigos carnavais de Nova Prata.
Estivemos falando no primeiro bloco com a Mirta Cherubini, depois com o Marcelo Valtier e agora vamos conversar com o Volney Minosso, lembrando um pouquinho de como era os carnavais em Nova Prata, como era essa festa popular. Boa noite, Volney, seja muito bem-vindo ao programa Mulheres. É um prazer poder conversar com você e te receber aqui para falar desse bloco tão importante e tão tradicional que é e que foi Os Embriagados na Avenida da Folia. Boa noite. Boa noite, Veridiana. Boa noite, João. A todos os que nos assistem. Uma alegria e também uma satisfação poder estar aqui na Conecta nesta noite, dividindo este programa com a Mirta e com o Alemão, né? Onde a gente pode falar daquilo que nós vivemos, principalmente. E retratar tudo aquilo que outras pessoas, no seu tempo, viveu do Carnaval de Nova Prata. Alegria, amizade e lembranças inesquecíveis. Então, parabéns por vocês trazerem este tema para este programa. E maravilhoso, né, Ju? A gente lembra junto e revive junto, conversando com eles, né? Toda aquela emoção, aquela alegria de uma festa totalmente familiar, com um objetivo muito bom, que era se divertir. E quantas amizades, né, Veri, que a gente fazia em função de blocos. Que continua até hoje, né? Que continuam, que permanecem, que coisa bem boa isso mesmo. Isso aí. Volney, então conta pra nós da onde surgiu, como surgiu, em que ano surgiu Os Embriagados, que também, eu falei primeiro assim, são inúmeros os blocos que existiram e que existem em Nova Prata, mas o Astral, Os Embriagados, os últimos eram blocos muito tradicionais, muito participativos no nosso carnaval. Então conta como surgiu Os Embriagados. Os Embriagados, a ideia da criação de um bloco de carnaval surgiu nas areias da Praia Grande de Torres. Olha só, na época de segundo grau, onde um grupo, eu era um dos integrantes, organizávamos excursão da escola para Torres. E lá nas areias se pensou em criar um bloco de carnaval para fazer a festa do carnaval em Nova Prata. Naquele primeiro ano, não conseguimos, não lembro o motivo, se foi pelo curto espaço de tempo, enfim, camisetas laranja, que foi a cor escolhida. Aí pegamos, compramos corante, compramos as camisas brancas e num tacho onde a minha mãe fazia a chimia, fomos lá, fervemos e tingimos as camisetas. Então as primeiras camisetas do Embriagados surgiu desta maneira. Nasceu então com um grupo de amigos que depois foi crescendo a cada ano, né? Porque já nasceu, vamos dizer assim, com um bom número. Surgiu lá de uma turma numerosa de escola, enfim, deste grupo, e sempre aberto a receber mais integrantes, porque cada um trazia um amigo, um familiar, e assim o bolo ia crescendo, vamos dizer assim. E motivo de orgulho, né, ser convidado, né, Jô, para entrar no bloco e tal. Eu imagino que as pessoas esperavam esse convite. E agora eu estava pensando, não era só propriamente a data, o carnaval, porque antes a gente se reunia, porque nós fazíamos a nossa própria fantasia, isso que você falou de tingir. Já começou a festa então já começava antes, né? A gente já se encontrava para preparar a fantasia. Que período bom mesmo. E também se procurava durante o ano fazer algum encontro, um jantar. Tinha o Carnaval de Inverno, que também era mais uma oportunidade de organização. E depois, até por ser um bloco numeroso, nunca se tinha uma exigência de que estivessem sempre todos ao mesmo lugar, cumprindo aquela tabela, vamos dizer assim. Uma das exigências que a gente fazia é que na hora do desfile, naquele período que teve desfile em Nova Prata, os integrantes se fizessem presente. Essa sim era uma das exigências. E depois aí era mais liberado, cada um fazia a sua festa do seu jeito, né? E buscava também, dentro do próprio bloco, trazer os seus amigos. Então, dentro do Embriagados, tinha diversas turmas de amigos, ou de escola, ou de bairro, ou, enfim, cada um tinha o seu grupinho ali dentro, mas estava aí. E assim ele ia crescendo, E assim né? foi crescendo. E assim você falou, o bloco mais numeroso, mais ou menos, para a gente situar, quantos integrantes vocês eram?
O ano de maior são ainda, número, né, que seu até bloco? recebeu premiação na Sociedade Grêmio Pratense, foi em torno de 180 integrantes. Bastante, né? É, foi o ano de maior número. Mas, eu Mas acho que vocês tinha... receberam mais do que um ano, né, Sim. Volney? Porque eu lembro, assim, que o mais numeroso era sempre os embriagados. eu não mais lembro se numeroso- perdemos algum ano. Eu acho que todos eu os ia anos sempre dizer, tinha porque, assim, ó, o de maior numeroso, o não embriagados tinha dúvidas levava, de que né? sempre É. Você sempre subiu ao palco. Os últimos também, eu lembro de subirem sempre ao palco também. E assim, na verdade, a pessoa que criou, que idealizou, que tocou, eu era um auxiliar, vamos dizer assim. Tinha também o Júnior Antoniassi, o João Rui, mas quem deu vida ao Embriagados foi o Roberto Velma. O Beto Velma, né, que todos Uma figura conhecemos, né, que infelizmente numa tragédia de um incêndio ele faleceu, mas era ele quem dava vida, quem dava Participava corpo, muito também. era ele que fazia os cadastros, enfim, nós vínhamos atrás, um grande grupo, além desses 3 nomes, né, e eu também, mas tinha um grande grupo, tinham gurias também que ajudavam, até porque na época dos desfiles, a nossa alegoria ela queria trazer alguma coisa para quem estava ali assistindo. Uma mensagem. Uma mensagem, uma reflexão. Um ano foi o ovo e a galinha. Quem chegou primeiro? Ah, é verdade, eu lembro. Aí fizemos lá uma galinha Sim, enorme eu lembro também. com sacolas PET, um ovo com uma criança dentro, Tinha até os o... desfiles, né, Sim. Volney? Porque eu Isso. lembro disso num desfile de Carros rua. alegóricos. Aí Exatamente. depois teve outro ano que foi um disco voador. Adaptamos lá num Fusca um disco voador enorme com papel celofane lá. Depois teve os piratas, um barco, uma réplica de um barco, os piratas. Cada ano tinha um Enfim, tema. cada ano tinha um tema, era escolhido. E isso que fazia com que as pessoas quisessem fazer parte do bloco, quisessem ajudar, se doar. Porque antes do dia do desfile, dos dias do desfile, que geralmente era na sexta e no sábado, no domingo era o desfile de despedida, enfim. Era sexta, sábado e domingo, É. né? Aí as pessoas tinham que se reunir antes para trabalhar, para fazer essas alegorias. Então era isso que nos unia, que fazia com que se doasse, era algo da gente, do integrante. Ele se sentia parte do bloco. E isso que fazia... Ficávamos o ano todo nessa expectativa do carnaval, né? Ali Isso, já temos queria algumas imagens, chegasse olha, o- recebendo os troféus. chegasse o carnaval para poder mostrar o que se tinha pensado, o que se tinha conseguido realizar, para que a população também que estivesse ali assistindo gostasse daquilo que estava vendo. Então era muita dedicação, muito empenho, muita alegria por parte de todos para poder fazer um carnaval bonito. Não só essas são as primeiras camisas, elas são listradas, elas foram amarradas, né? Tingidas. E tingidas. Então Olha, ali criatividade, né? esse bloco aí foi o primeiro. Essa foto que está aparecendo aí já é a estava primeira grande. edição. Estandarte também, né? Os blocos Tínhamos o tinham. estandarte, né? Fixado num mastro lá de 3, 4 metros de altura. Ali, ó, Está isso, aparecendo estandarte. E as camisetas de ano em ano eram mudadas também, né? Essa aqui Sempre que eu estou usando. permanecendo a cor, Volney. Sempre permanecendo, O o laranja. como cor Essa é a oficial. camisa dos 10 anos e até você colocou aqui as cores da bandeira do Rio Grande do Sul em uma alusão ao estado do Rio Grande do Sul. Enfim, E essas ideias eram trazidas pelos próprios integrantes, né? Essa contribuição é muito bacana, né? Cada um vai trazendo uma ideia e aí é construído. Isso, tinham esta liberdade de poder opinar e de poder fazer as mudanças que se achava melhor para poder ter uma festa melhor, ter uma alegria de ser integrante do Embriagados. Volney, além de falar do bloco, a gente não pode deixar de falar que você também, enquanto prefeito de Nova Prata, trabalhou muito pelo carnaval, né? Os desfiles, o carnaval da praça, a parceria com a Sociedade Grêmio Pratense, né? Que existiu até uma modalidade nova no Clube Novo, com vários ambientes. Podemos falar sobre isso também? Até na própria organização do bloco, eu percebi uma dificuldade de trazer mais pessoas para o bloco.
porque as pessoas naquele momento ou iam para a praia, ou iam para um acampamento, ou não gostavam de carnaval. Sempre poder tinha aquisitivo melhor, também aproveitavam esse feriadão. Acabava fazendo com que as pessoas acabam saindo né? da cidade. Então tinham diversos motivos que faziam com que as pessoas não vinham fazer o carnaval de Nova Prata. E estando do outro lado também, quando cheguei à administração pública, a gente pôde sentir isso, porque esforços não faltaram. Com certeza. Nem da Sociedade Grêmio disso. Pratense, nem das administrações que se passaram nesses anos, e nem dos organizadores de blocos, né? Porque se fazia reuniões, o próprio Grêmio Pratense organizava, a Secretaria de Turismo organizava, procurando acertar, né? Procurando trazer benefícios aonde tinha diferencial de valor de ingresso para os integrantes, enfim, as premiações que era para motivar que os blocos se organizassem, que desse o melhor para poder ter o primeiro, segundo, terceiro prêmio, para poder ter essa premiação. Mas a gente via que sempre faltava alguma coisa, que era aquela parte do público, o público estar presente, aquela dedicação. Outra geração com outro interesse. Inclusive, fizemos um no Grêmio Pratense com 4 ambientes diferentes, né? As marchinhas no salão principal, tinha pagode parte lá externa, fora, parte mecânico, externa, DJ pagode, lá dentro. isso. E mesmo Pra assim poder a gente contemplar, né? Os esforços não faltaram, das entidades, né? eu tenho certeza que não faltaram, Depois né? tivemos também a tragédia da Boate Kiss, né? Que também nós tivemos que transferir o carnaval para março por causa da naquele PPCI. ano também teve isso. Foi um empecilho que contribuiu com isso. E enfim, eu acho que esses motivos que faziam com que o carnaval, as mudanças também, teve períodos que os blocos permaneciam nas concentração, não vinham para o centro, não vinham para o clube. Que o interesse maior fosse as concentrações. Então assim, né? eu acho que cada época teve os seus motivos para que o carnaval não acontecesse sempre no mesmo nível. Foi se perdendo, né? A gente foi vendo isso. E teve uma mudança, e não foi só em Nova Prata, a gente pode observar isso em vários clubes da região, e é como eu falei, que bom que a nossa geração, conseguiu viver esses carnavais, né? Mas o tempo passa, as transformações acontecem, as adaptações também. E voltando então aos embriagados, algum relato assim engraçado que tenha acontecido envolvendo o bloco, Volney, que você possa colocar aqui? Muita coisa aconteceu, né, em todos esses anos aí, mas eu acho que o bom de tudo isso foi as amizades que se construiu, né, nesses anos de festa, que embora carnaval dá uma intenção, é folia, não é folia, ali se construiu amizades, se construiu amores, né, que a gente sabe, né, que casais aconteceram aí, até porque o entrosamento não era só com o bloco Embriagados, era com os demais blocos, até porque a gente se conhecia, eram os mesmos, né? Ali, Loucuras da Vovó, Os Últimos, e tantos outros, né, que tinham. E eu percebo que identificam até hoje. Fulano de tal é do bloco tal, fulano de tal é do bloco tal, né? Juntam a pessoa com o bloco, né? Então, eu acho que o mais marcante que aconteceu foi tudo isso, né? Foi essa amizade, este momento da trajetória da vida de cada um, né, de nós, que viveu um momento bom, que foram momentos bons que se viveu aí, que se construiu uma família, dá para dizer assim, embora ela era para aquele momento, né? Mas de ano em ano a gente se encontrava de novo, né? É tipo uma família que cada um tá numa cidade, mas chega o final de ano, tá todo mundo reunido. E o carnaval era assim. Né? A gente e existia, Volney, assim, uma comissão para decidir isso que você falou, assim, do tema, do lema, do carro alegórico, da camiseta. Era uma organização por trás de tudo Nós isso. não tínhamos uma entidade, assim, né? Todo mundo era colaborador.
tinha ali algumas pessoas, né? Que até não vou citar nomes, porque eu vou esquecer de alguém. Também são tantos, né, Jô? Com 180 é bem possível. Mas tinha essas pessoas que eram vamos dizer, os pensadores, né? Sim. Que durante o ano... Sempre tem os líderes, né? Determinava as datas, pensava na camisa, no valor, no ir atrás de quem ia confeccionar a camisa, quem ia fazer a estampa, porque a camisa comprava num lugar, a estampa era no outro, e alguém tinha que estar organizando isso aí. Daí sempre tinha alguém que, cada um na sua parte. Aí também tinha as concentração, geralmente se fazia lá um churrasco, uma massa, um arroz carreteiro, E elas aconteciam algo assim. aonde? Geralmente no mesmo lugar? A maior parte delas acontecia lá na minha casa, lá no porão da oficina do meu pai, lá. Daí tinha o bar do Buda na época, e aí a gente se reunia lá. Era o nosso ponto de encontro, aonde saíam esses... vamos dizer assim, as reuniões, né? E até durante o ano também nós sempre saía uma no meio do ano. Geralmente era quando tinha o carnaval de inverno, que daí depois do jantar vinha para o clube. Daí participava também. E depois no decorrer aí ia se pensando na nova camiseta, no novo tema, quem ia fazer o quê, se dividia as tarefas e aí para chegar no carnaval e tudo acontecer conforme estava planejado. Muito esforço, muita dedicação de todos, né? Certo. E a origem do nome, você lembra como surgiu? Porque é um nome marcante, né, Ju? E bonito, né? Bonito. Embriagados, não sei se tá com duplo sentido aí, né? Mas na Avenida da Folia. O nome também foi uma construção, né, de vários nomes e é onde se chegou a este nome. E pensando que a embriaguez não era necessariamente da bebida, mas sim da alegria, da folia, do estar presente ali fazendo a festa. A ideia inicial foi essa aí. O Embriagados era... Quando você lê o nome do bloco, você tem ele passa isso mesmo, que é a alegria. Né? A ideia principal foi isso aí, que era não o sentido... com a alegria. Mas com a alegria, contagiar, estar ali se divertindo, vivendo a festa do carnaval. Se embriagava mesmo de alegria, né? Com certeza. Vamos dizer assim, a embriaguez da bebida, ela fazia parte por alguns integrantes que por um momento e outro acabava se passando por estar no meio, né? Para entrar no clima tu tinha que, né? Isso, tinha que estar relaxado, vamos dizer assim, né? Mas não era o que predominava, e sim o sentido da festa, da alegria, este que era o sentido do nome. O programa hoje, né, Jô, dá vontade de sair daqui. Pena que ele tem horário para acabar, direto né, pro Grêmio Pratense, fazer aquela festa e curtir o carnaval à moda antiga, né? Na nossa geração, esse tipo de carnaval. Não, mas eu curti essa época, que nós somos da mesma época, e também curti como mãe. Certo. Nossa, que alegria, né? Preparando as fantasias para as filhas. E tinha muito disso. Que pena que se perdeu. É verdade. Volney, chegamos ao final, então, do nosso programa. A gente quer te agradecer muito por ter participado dele, por ter contribuído tanto, trazendo toda essa alegria dos embriagados, reviver tantos momentos bons, né? Também, enquanto prefeito, a gente te agradece por todas as tentativas e tivemos sucesso também, né? Nos carnavais de Nova Prata, com certeza marcaram época. Quem sabe daqui a um tempo a gente consiga juntar essa geração antiga, porque a nova eu não sei se a gente consegue, reviver todo esse momento, esse carnaval da folia, da alegria, da festa popular como deve ser. Muito obrigada pela sua presença, foi um prazer, né, Jô, estar aqui conversando contigo esta noite. Eu agradeço a oportunidade e ficamos na torcida, né, que as novas gerações também consigam fazer um carnaval como nós conseguimos fazer no nosso tempo. Que possamos até através do programa passar isso a eles também. Verdade. E tão bom que era. Então nós chegamos ao final
de mais um programa Mulheres, hoje com um tema super especial, que é o Carnaval, um programa muito comemorativo, até pela proximidade da nossa maior festa brasileira. A gente agradece a todos que nos acompanharam até este momento. Pedimos a todos que se cuidem, que curtem o Carnaval da melhor forma possível, que fiquem com Deus, e a gente se encontra na próxima semana, na próxima quarta-feira, às 21 horas, com mais um programa inédito. Uma boa noite a todos.